Bom dia, galerinha. Tudo bem? Tudo bem, prof? Tudo bem. Bom dia, galera. Tudo bem? Vamos lá, então. O que tu acha que nós vamos aprender hoje? Deixa eu pensar. Estava pensando sobre fé. Sobre fé. Tem uma história na Bíblia que todo mundo conhece o apelido desse personagem da Bíblia. Eu acho que o pessoal aí de casa vai saber quem é. Ele é conhecido como o pai da Fé. Muito bem. Lá na Bíblia, eu estava lendo esses dias, prof, a história de Abraão. Lembra a história de Abraão? Que Deus falou com ele, disse que ele seria pai de multidões, mas ele teve filho bem velhinho. Bem velhinho, é verdade, né? Com a Sara, que era a esposa dele. A Bíblia diz que ele já tinha até cabelos brancos quando nasceu o filho da promessa, que era Isaac. Sara, a esposa dele, tinha um sonho, né, de ter filhos, né? Sim, os dois tinham, Os dois né? tinham um sonho. E ela tinha um sonho muito, só que ela já estava velhinha quando ela foi. Sim. Chegou um profeta e disse assim, você vai engravidar do filho da promessa. E ela, o que ela fez na hora? Teve um ataque, né? Ela começou a rir. Riu. Imagina, com 90 anos, né? Chega a dizer, não, você vai ser mãe. Cabelinho branco já, vovozinha. Ela riu, né? Então, tanto é que Isaac, que depois foi o filho de Sara e de Abraão, né? O filho da promessa, significa riso, né? O filho da alegria. Olha só que legal, né? Mais uma curiosidade para você anotar no seu caderninho aí em casa. E, prof, olha só. Deus falou com Abraão e naquela época eles ficavam dentro de tendas, né? Sim, as tendas. E ele até disse assim para Abraão, sai da tua tenda e olhe para os céus. Você consegue contar as estrelas do céu? Não tem como. São Você muitos... em casa consegue contar quantas estrelas existem no universo? Não tem como. Não tem como, É né? infinito. Aí Deus olhou pra ele e disse assim, a tua descendência será como as estrelas do céu. Incontável, né? E daí ele também olhou e disse assim, olhe para a areia do mar, você consegue contar quantos grãozinhos de areia E tem? se a gente pegar um punhado, a gente não consegue saber Não quanto consegue, é tem. muito miudinho, né? Exatamente. E Deus disse assim, a tua descendência será como a areia do mar. Então, pensa, isso ele era mais novo, né? E demorou anos e demorou muito para acontecer, para nascer o filho da promessa, né? Mas a Bíblia não relata que Abraão desistiu. Ou, tipo assim, deixou de acreditar na promessa de Deus. Ele sempre teve fé, né? E acreditou. Por mais que os olhos dele Não viam mais a saída, né? Sara também não via. Isso. Ele acreditava ainda na promessa, né? Isso aí. E depois, olha só o que aconteceu. Deus ainda fez uma prova de fé com Abraão. E é por isso que ele é chamado do pai da fé. Por quê? Além de ter demorado, quando Isaac nasceu, ele era mais jovem, assim. Deus falou com Abraão e disse assim, eu quero que você me entregue a vida de Isaac. Imagina pra ele. Aquele filho amado que ele tanto esperou, né? E Abraão fez o quê? Assim como Noé, Abraão foi Obediente. E daí a Bíblia conta que Abraão foi com Isaac até o local para fazer a oferta e tudo mais. Só que Deus viu que ele temia tanto ao Senhor, que ele era tão obediente, um homem de Deus mesmo, amava a Deus, obedecia a Deus, né? Que Deus deu uma provisão. Ao invés de Abraão ter que entregar Isaac, Daí ele não entregou. não entregou, porque Deus mandou um cordeiro, né? Ficar no lugar de Isaac. Exatamente. E daí um anjo apareceu lá e disse, não precisa entregar a vida de Isaac, né? E Deus viu, né, o seu coração, e então Deus trouxe a provisão para aquele momento. Então tem duas coisas que a gente precisa aprender, né? Que se Deus faz uma promessa, Ele vai cumprir, porque ele não é homem para que minta, ele não é enganador. Ele fala, ele promete e ele cumpre. Por mais que demore, porque o tempo de Deus não é o mesmo do nosso tempo. Às vezes a gente quer muito uma coisa agora, mas se a gente tiver agora não vai dar certo, né? Tem que ser um pouquinho mais pra frente, a gente tem que ter fé. A Bíblia fala que se nós tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, que é uma sementinha bem pequenininha, muito pequenininha, a gente pode mover uma montanha. Então imagina se a gente tiver fé em Deus para aquilo que a gente quer e para as promessas que Ele nos deu, quão maravilhosas coisas Ele vai poder estar fazendo, né?
Então a gente precisa ter fé como Abraão, né? Exatamente. Confiar em Deus e entender que tudo aquilo que Deus nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. E Ele vai cumprir. Por mais que demore, por mais que não seja na hora que a gente quer, mas Deus faz na hora certa, no momento certo, no momento que tem que ser. Exatamente. Não Que é? história linda, né? Muito linda. Assim, às vezes eu acho que eu não tenho fé como Abraão, assim, mas eu me lembro todos os dias que eu preciso ter fé e acreditar, né? E ter fé fala daquilo, de acreditar naquelas coisas que a gente não vê. Exatamente. E a fé correta, né? A gente precisa ter fé naquilo que é eterno, naquilo que a Bíblia nos diz que é pra ser, né? Exatamente. A gente ter fé e acreditar naquilo que Deus disse, né? Que estará conosco todos os dias, né? Que Até a consumação. Exatamente. Né? Então, assim, a gente tem que ter fé, a fé correta. Exatamente. E ter fé em todas aquelas promessas que Deus já deixou escrito, né? A Bíblia é um livro cheio de promessas Cheio de para promessas. mim, para você, para vocês que estão aí em casa, né? Então a gente precisa ler a Bíblia e nos apropriar das promessas que Deus deixou lá escrito para todos nós. Exatamente. Né? Explorar cada dia mais a Bíblia, né? Exatamente, e quanto mais a gente lê, mais a gente conhece, mais a gente tem vontade, mais a gente conhece as promessas. Mais fé. Mais fé a gente tem, né? Exatamente. Então, pessoal, agora com tudo isso que a gente ouviu hoje, nós vamos orar para que a gente consiga praticar a fé. Ter fé todos os dias, em todos os momentos, no dia mal, no dia bom. Vamos lá? Vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigada pela tua palavra e nos ensina, Senhor, a Deus, a ter fé e saber que tudo aquilo que o Senhor nos promete, o Senhor é fiel para cumprir. Ensina-nos, além de ter fé, ter paciência e esperar no Senhor, pois na hora certa o Senhor vai fazer acontecer. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau.